Olá, alunos do 6º ano do Ensino Fundamental! Sejam bem-vindos ao nosso Contraturno Digital. Eu sou o professor Rodrigo Ribeiro e esta é mais uma aula de língua portuguesa. Vamos saber o que nós vamos estudar hoje? Olha só! Esta é a nossa aula de número 16, com o título Te Convenci? E o nosso objeto de conhecimento, nós vamos ter aí a produção, revisão e edição de textos publicitários, elementos estruturais e características do gênero. Vamos estudar tudo isso nesta aula. Vem comigo! Ei você! Quero te falar que chegou ao mercado a mais nova farinha da ovinha, farinha até o tucupi. A farinha mais gostosa, torradinha, que vai deixar sua comida muito mais deliciosa. Com ela você pode comer o seu tambaqui, jaraqui, piracuí, tomar o seu açaí, farinha da ovinha até o tucupi. Vem você também se empachar com a gente. Delícia! Ei, psst. Você não quer comprar essa farinha que acabou de chegar ao mercado? Ela é torradinha e você pode comer com o que quiser. Farinha até o tucupi. Eu provei e gostei. Viram aí nessas duas cenas, né, que a gente teve uma forma diferente de apresentação desse produto, dessa farinha até o tucupi, tão característica da nossa região. Qual foi a melhor forma, a primeira ou a segunda, né, entre essas cenas aí? Eu acho que a primeira ficou bem melhor de você ser convencido a adquirir essa farinha, né? Os textos publicitários, eles têm algumas características e é isso que nós vamos ver agora. Olha só. Esses elementos, né, nós vamos encontrar sempre nos nossos textos publicitários. O primeiro deles é sugerir algo, né? Nós vamos ter a sugestão aí de um produto para esse interlocutor, né? Para quem eu quero oferecer este produto. A nossa próxima característica é o poder de convencimento, né? Quem está oferecendo aí esse produto, ele vai tentar te convencer a você comprar ou a você usar, né, de repente, esse produto. E por último, a gente tem o poder de persuasão, né? Você vai ser persuadido, né? Também tem aí a situação do convencimento a você adquirir, né, ou você utilizar de repente esse produto que está sendo oferecido. Com a primeira forma, né, eu me convenci realmente que eu vou adquirir a farinha até o tucupi. E vocês se convenceram? A gente vai continuar estudando características dos textos publicitários nesta aula. Vamos lá? Nós vamos continuar vendo características dos textos publicitários. Olha só. Esses textos publicitários são textos sugestivos, retóricos e persuasivos, os quais contêm uma linguagem sedutora para despertar nos consumidores o desejo de consumir. Gravem bem essas três características: sugestivos, retóricos e persuasivos. Tudo isso, né, para a gente aí ter, né, de repente, essa vontade de consumir ou de utilizar o que se está mostrando, ok? Esses textos também, né, eles vão ter uma mensagem centrada no receptor ou interlocutor, ou seja, direcionada para, né, a pessoa com quem eu estou falando. E qual é a finalidade disso, né? É justamente despertar emoções, sentimentos e sensações. Olha só, emoções, sentimentos e sensações. Isso está muito ligado, por exemplo, quando a gente vê uma propaganda de um perfume, né? O perfume, o cheiro, ele faz despertar emoções e sensações naquele momento. Então, essa mensagem ela vai estar sempre centrada no nosso receptor, no nosso interlocutor, certo? E aí, geralmente, né, esses textos publicitários, eles são encontrados nos meios de comunicação, como jornal, revistas, televisão, rádio, internet, né, muito comum a gente ver aí hoje em dia na internet, nos outdoors, dentre outros meios de comunicação aí que a gente vai encontrar esses textos publicitários, certo?
Nós vamos continuar vendo características dos textos publicitários. Nós temos algumas principais, olha só. A primeira delas, esse texto ele tem que ser persuasivo com objetividade de convencimento, né? Nossa próxima característica são verbos no imperativo. O que são verbos no imperativo, professor? Ou no presente do indicativo, né? São verbos que indicam ordem, né? Ou de repente um chamamento ali, né? Compre, faça, são verbos no imperativo. Nossa próxima característica são o uso de expressões de chamamento no vocativo, né? Então, ei, você, direciona aí a mensagem ao nosso receptor, ao nosso interlocutor. Próxima característica nós temos é uma linguagem mais simples, dinâmica, uma linguagem do dia a dia, né? Uma linguagem coloquial e acessível ao nosso receptor, ao nosso interlocutor. Nossa próxima característica é a presença da criatividade. Um texto publicitário ele precisa ser criativo e aí a gente pode utilizar o humor e a ironia para tornar esse texto mais criativo. Outra característica é a intertextualidade. Eu posso trazer outros textos para dentro do meu texto publicitário com uma forma de chamar a atenção do meu receptor, do meu interlocutor. Próxima característica que nós temos é a subjetividade, né, e a musicalidade. Eu deixo algo ali em aberto para que o meu receptor ele reflita sobre aquela mensagem que eu estou passando no momento ali do meu texto publicitário. E por último, nós temos aí o uso de rimas, né? O neologismo, criação de novas palavras, palavras estrangeiras, né? Que é o estrangeirismo, palavras com vários sentidos e trocadilhos para deixar o meu texto publicitário mais atrativo. Entenderam aí as características dos nossos textos publicitários? Vamos continuar a nossa aula então. Eu trago para vocês aí agora um texto publicitário, olha só. Com os perfumes Happy Forever, você, mulher, vive um verdadeiro conto de fadas, né? Nós temos aí, então, algumas características do nosso texto publicitário. Nós temos o vocativo, né? A presença do vocativo, de verbos no imperativo. Nós temos aí um poder de convencimento para que você adquira o nosso perfume Happy Forever. Ainda falando do nosso anúncio publicitário, né, deste anúncio publicitário do perfume Happy Forever, nós temos aí alguns questionamentos. Olha só o primeiro deles. A qual leitor se dirige o anúncio, né? A gente pode perceber aí pelo uso do vocativo, né? As mulheres adultas, né? Deixa bem claro aí o vocativo, a você, mulher, né? Está se dirigindo aí o nosso anúncio publicitário. E que argumento foi utilizado no anúncio para convencer o leitor, né? No caso, o nosso receptor, o nosso interlocutor? O argumento de que as mulheres devem confiar nas vendedoras de cosméticos, né? E aí representadas pela nossa fada madrinha, né? Nosso famoso personagem aí dos contos de fadas. Porque elas são, as nossas vendedoras, né? São as fadas do mundo moderno. Perceberam aí algumas características, né? Dos nossos textos publicitários? A gente pode perceber que os textos publicitários eles não vão seguir uma estrutura padrão, né? Pode ser uma frase, textos visuais, auditivos, né? E escritos, e eles vão utilizar a linguagem verbal e não verbal. O texto publicitário ele tem essa liberdade para utilizar a linguagem verbal e não verbal. E geralmente, né, esses textos eles vão ser textos curtos, objetivos, né, para vender ali um produto, de repente um serviço também, ou passar uma informação. E se utilizam aí dos nossos gêneros argumentativos, narrativos ou descritivos, né? E sendo que alguns desses textos publicitários vão incluir esses três gêneros de uma vez só. Os textos publicitários, eles trazem títulos bem atrativos, né, para ter esse poder de convencimento, né, do nosso receptor, do nosso interlocutor. Traz palavras-chave, né, que chamem a atenção aí, né, do nosso leitor. No corpo do texto também a gente vai ter argumentos para que realmente esse nosso interlocutor, esse nosso receptor, consiga fazer a aquisição desse produto e essa mensagem seja atingida. Eu trago para vocês agora outro exemplo de texto publicitário.
Vejam só aqui ao lado, né? Uma campanha publicitária do coronavírus. Vamos ver alguns elementos deste texto publicitário? Olha só, quem é o responsável pela divulgação deste texto, né? Muito importante essa informação dos nossos textos publicitários. E aí nós temos o governo do estado do Paraná, que é o responsável por esta campanha. Vamos a outra informação, olha só. Qual o principal objetivo da campanha publicitária do texto, né? E é justamente mostrar que as pessoas elas podem se prevenir, né, do vírus com atitudes simples, como a utilização do álcool em gel na limpeza das mãos, né, e dos utensílios que a gente mais utiliza aí no dia a dia. E uma terceira, né, informação que a gente precisa observar nos textos publicitários. A gente vai localizar aí os verbos que estão no modo imperativo e vão sintetizar uma linguagem persuasiva. Quais seriam esses verbos, professor? Olha só. Previna-se, conheça, limpe, saiba e baixe, né? Todos são exemplos aí dos verbos no modo imperativo, ok? Vamos então ao nosso aplicar os conhecimentos desta aula. Nós vamos agora para uma questão exercitar o que a gente aprendeu na aula de hoje. Olha só. Com relação aos textos publicitários, marque a alternativa que melhor define seus principais objetivos. Alternativa A. Os textos publicitários têm o objetivo de divulgar as produções literárias e não literárias escritas pelos publicitários. Alternativa B. Os textos publicitários têm o objetivo de informar os leitores a respeito das atualidades econômicas e políticas dos estados e municípios. Alternativa C. Os textos publicitários têm o objetivo de vender ou tornar pública alguma informação, anunciar algum produto ou serviço ou convencer os leitores. Alternativa D. Os textos publicitários têm o objetivo de conscientizar as pessoas com relação às campanhas de saúde pública, como vacinação e contra o mosquito causador da dengue. Qual seria, então, a alternativa correta? Alternativa C. Vamos saber por que esta é a alternativa correta, comentando o nosso gabarito. Olha só. Os textos publicitários são desenvolvidos e criados com o objetivo de anunciar algum produto ou serviço ou convencer os leitores. Entendido, então, aí alguma característica, né, do nosso texto publicitário? Vamos então às considerações finais desta aula. Vamos então às nossas considerações finais desta aula, né, sobre os textos publicitários. O que nós aprendemos nesta aula de hoje? Olha só. A gente vai ver os objetivos, as características, né, e a linguagem que são utilizadas aí nos nossos textos publicitários. Então, como objetivo, nós temos aí a venda, né, ou tornar pública alguma informação. Os textos publicitários, eles têm, né, como principal objetivo vender alguma coisa ou tornar pública alguma informação. Tem ainda anunciar algum produto ou serviço como objetivo, né? Então esse texto ele vai anunciar algum produto ou algum serviço, passar uma informação, certo? Este é um outro, né, objetivo dos nossos textos publicitários, ok? Como característica nós temos a sugestão de algo, né? O texto publicitário ele vai sugerir algo, certo? Também vai ter aí a persuasão, esse poder de convencimento, vai tentar persuadir o nosso receptor, o nosso interlocutor. Nós temos também o poder de convencimento. Nós vimos aí em vários exemplos no nosso vídeo, né, que nós temos esse poder de convencimento. Os textos publicitários, eles trazem esse poder de convencimento para que realmente o nosso interlocutor, né, o nosso receptor da mensagem, ele fique confortável, né, para adquirir de repente um produto ou receber essa informação de uma forma bem clara.
E aí, falando, né, na questão da clareza, nós temos a linguagem dos textos publicitários. Vai ser uma linguagem simples, uma linguagem coloquial, uma linguagem que nós utilizamos aí no dia a dia para ficar mais entendível essa mensagem ao nosso receptor, né, ao nosso interlocutor. Vai ser também uma linguagem dinâmica e acessível, né? Uma linguagem que facilite a comunicação com o nosso interlocutor. Certo? Então nós vimos aí os objetivos, as características e a linguagem dos nossos textos publicitários, ok? Não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, deixar seu comentário e deixar seu like, @Contraturno Digital. Nós ficamos por aqui e nós voltamos numa próxima oportunidade, numa próxima aula de língua portuguesa do 6º ano. Fiquem todos bem e até a próxima. Tchau, tchau.